Continuando aqui a live do João. João Oliveira, se pronuncia João Oliveira, né? É, tentando de mistificar e amputar a vergonha que ele passou sobre o debate com Ariel sobre o tema purgatório. É simples, pô. A escritura, a palavra, purgatório você não vai achar. Se for debater para achar a palavra purgatório, como diz o nosso padre Luiz Toro, você não vai achar. Mas um fogo purificador que vai purificar no mundo vindouro, aí você vai achar. O que a igreja ensina? E os pais também patrísticos ensinam. Existe um fogo purificador. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 playlists só do purgatório. Estudo, pais da igreja, apologetas católicos, como por exemplo nosso saudoso Eudes Duarte, que eu estudo muito seus vídeos, como nosso saudoso Paulo Leitão, Padre Luiz Toro. Eu tenho uma referência forte, doutores da igreja, que eu estudo, claro, né? E de Bíblia, certo? Aí o irmão protestante falou que eu tenho que ler mais a Bíblia. O problema não é ler a Bíblia. Se o problema fosse ler a Bíblia, vocês já teriam se convertido. Porque vocês leem a Bíblia. Vocês decoram versículo. Eu já leio a Bíblia. Já estou indo para a 7ª vez. Isso não divulga nada. Nossa, Roberto, você lá já leu a Bíblia 7 vezes? Nossa, não, para mim não, meu irmão. Cada dia eu vou ler mais, cada dia eu vou ler mais, cada dia eu vou ler mais. Até quando Deus me chamar. O que diferencia é a visão do magistério. Se lesse a Bíblia, convertesse alguém, Satanás se converteria, porque Satanás ele conhece a Bíblia. Mateus 4 ali deixa bem claro. Então, o foco é o quê? Magistério, tradição e escritura. Ser obediente a quem foi confiado a interpretação correta. Como eu tenho a interpretação correta do tema do purgatório, como eu vou estudar historicamente, como os pais primeiros cristãos, como por exemplo aqui, via esse fogo purificador em 1 Coríntios 13, ou 3, do 13 em diante, vou aqui na fonte. Ó, mas as orações pelos mortos, vocês invocam os mortos? Não, cara. Olha só, Atos de Paulo e Tecla, lá no século II, ó. Essas referências que nos dá para a gente entender o que a Escritura está nos ensinando. Porque os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, ele tem a interpretação correta. Não é essa bagunça que você vê hoje em dia. Por que eles têm a interpretação correta? Porque eles caminharam com os autores da Escritura, inspirado pelo Espírito Santo. Os apóstolos. Então, a interpretação correta vem desses sucessores, do magistério. Não a interpretação de João Oliveira, que está lá no chat pesquisando quem venceu o debate. Toma vergonha na sua cara. O Lucas Manzoli tem a interpretação correta e está tentando fazer um vídeo ali, tentando desmistificar, fazer aquela cirurgia, né? No vídeo do João Oliveira e Ariel, os dois estão errados. Não, a interpretação do Lucas Manzoli está certa. Ninguém está certo. O magistério que interpreta. Certo? Olha só. Origem de Alexandria, ó. Século II. Ele vai degustar aqui 1 Coríntios 3, do 11 ao 14. Ó, será salvo como que através do fogo, ó. O termo purgatório não tem. Por que vem esse termo purgatório? Porque foi a igreja que degustou, que estudou, porque a festa 3, porque a verdade será conhecida pela igreja, pelo cursilho ali, definiu como purgatório. Porque o purgatório é um fogo que irá purificar, que irá lavar a sua alma e as suas caras lavadas de mentirosos. Certo? Olha só.
Será salvo como que? Através do fogo. Orígenes. Se alguém parte desta vida como pequenas faltas, 1 João 5,16, há pecado que não leva à morte, e há pecado que conduz à morte. O que não conduz à morte, reze por esses. E aqueles, há pecado que leva à morte, diz que não reze por esse. Então, é simples entender isso. Eu estava vendo um vídeo do Padre Luiz Toro, eu estudo muito os vídeos do Padre Luiz Toro. Ele está explicando sobre os purgatórios. Os protestantes vai lá tentar refutar ele. A palavra purgatório não existe. Claro que o João Oliveira ele ganhou esse debate, porque a palavra purgatório não existe. Mas existe um fogo purificador. Existe um fogo que irá te purificar com as faltas leves, que são pecados não mortais. Cara, o cara dá uma aula, cara. O protestante fica com a boca aberta, pô. É Bíblia. Nós temos que usar a Bíblia. Por que eu estou citando aqui aos pais? Porque eles nos ensinam a interpretação correta. Todo esse contexto, essa falange, dá para te provar de Bíblia. O Lucas Banzoli, ele cai mais pela patrística, pela história, porque é muito mais difícil você ter acesso a esses documentos. E de se entender. A Bíblia está aqui, ó. Um fogo, a Bíblia diz que é um fogo purificador. Paulo mostra aquele que vai para a glória e aquele que será salvo, mas através de um fogo. Cristo também fala. O profeta Isaías fala. São Pedro também fala. Mas vamos lá, né? Entendeu? Origem deixa bem claro. Agora, o cara tem esse trabalho de entrar no chat para pesquisar quem venceu o debate. Só você pegar o debate e comparar, pô. Eu tava aqui na metade já. Brasil! Quer saber como sair do aluguel? Entendeu? É simples entender. Com possibilidade de perdão depois, não apresentou um único texto onde aion significa período purgatorial. Conclusão, o An venceu claramente no grego. Letra D. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 15. Texto-chave. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, porém ele será salvo todavia através do fogo. Leitura correta, Juan. O texto fala da obra sendo provada, não da alma sendo purificada. Sofrer dano significa Olha só, de recompensa. Distorcendo o texto que eu acabei de citar. Olha só. Como pode, com toda sinceridade, o amigo protestantes, com sinceridade, você ama a palavra? Você ama Jesus Cristo? Você ama o que os apóstolos fizeram? Vai dar crédito a isso aqui. Olha o que Paulo fala, ó. Até meu filho, que vai fazer 7 anos agora, entende essa passagem, pô. Primeiro Coríntios 3, ó. 13. A obra de cada um. Que obra? Caridade, penitência, santidade. Essa é a obra. De cada um aparecerá o dia do julgamento, ó. Quando o homem morre, logo vem o juízo. Hebreus 9, 27. A parábola Lucas 16, ali você viu, o pobre morreu, foi levado ao seio de Abraão pelos anjos. O rico morreu, foi levado e sepultado. Ali está ali no tormento, sendo atormentado, porque a vida desregrada que ele teve. Ambos estão conscientes. Morreu, veio o juízo particular. Não, pausa aqui. Então, voltando aqui, ó. Como o cara pode distorcer um texto desse aqui, ó? A obra de cada um aparecerá no dia do julgamento. Irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. O fogo provará que vale o trabalho de cada um, ó. Se a construção receberá recompensa, ó. Recompensa. Que recompensa? Hebreus 2, 22. As almas dos justos chegaram à perfeição. Que recompensa? Apocalipse 7, 15. Serve de noite, Senhor. Que recompensa? Apocalipse 6, 9. Estão clamando por justiça.
É simples entender isso. Olha o 15, ó. Se pegar fogo, arcará com danos. Ele será salvo, porém passando, passando de alguma maneira através do fogo. Ó. Olha só. Ó, origem deixa bem claro. Ó. E a igreja degustou em dar a entender que é um fogo purificador. Então, vem esse termo purgatório. Porque foi o Cursílio que defendeu esse dogma de fé. Porque já os pais primeiros que estão ali, no século II, já via isso aqui como um fogo purificador. Tem sim, tem faltas leves. Há pecado que não leva à morte. Mas para você chegar à santidade, porque a sua obra pegou fogo, arcou com dano. Mas será salvo. Passando que maneira? Explícito na escritura. Pro protestante, o cara pecou, ele vai pro inferno. Olha a visão da igreja, olha a misericórdia de Deus sobre a igreja, ensinando você que há pecado que não leva à morte, há pecado que tem perdão. Muito diferente em Mateus 12 ali. Olha só, cara, simples entender isso. Olha a visão católica dos pais católicos, doutores da igreja do século II, que próximo dos apóstolos, por essa farofa de João Oliveira e Lucas Banzoli. O Rafael Pablo também que fala, deniga aqueles livros que falam sobre o purgatório. Aí tá aí no chat tentando justificar. Sofrer dano significa perda de recompensa, galardão. O sujeito do verbo queimar é a obra, não a pessoa. O dia é o dia de Cristo, o juízo final, não pós-morte imediato. Ariel repetidamente confundiu avaliação de obras com purificação da pessoa. Admitiu que o texto ocorre no juízo final, o que elimina qualquer purgatório prévio. Se a obra pegou fogo, porque você foi 100% na sua obra, santidade. Se arcou com os danos, pegou fogo, será salvo, porque essa obra não foi completa. Não é que o Ariel confundiu, você que está tentando desmitificar, em distinguir e amputar o sentido de 1 Coríntios 3, do 13 em diante. Orígenes, mas o próprio Origem localiza o fogo, né, o purificador, no juízo final, não como estágio intermediário. Foi aquela hora que ele foi refutado pelo próprio Orígenes, que eu refutei no próprio... Aonde? É um juízo particular. E a Bíblia deixa bem claro isso. Hebreus 9, 27. Em Lucas 16 você vê ali. Morre o rico, vai para o inferno. Morre o pobre, vai para a glória. Ou seja, de Abraão. Então você vê ali. Ambos teve um juízo particular. Não queira misturar com a pareusia, a vinda de Cristo, com esse roteirinho seu. Se eu morrer agora, eu vou passar pelo juízo particular. O que é isso, um juízo particular? Se a minha obra foi 100%, porque só entra santo na glória. Bem-aventurados por coração, porque virão a Deus. Nada de profano entrar na glória. Apocalipse 21, 17. Certo? Simples, se eu morrer agora, eu não estou 100% da obra concretada. Então, vai arcar com danos, vai pegar fogo. Então, eu serei salvo, mas através de alguma maneira. Origem deixa bem claro. Olha, eles tentam usar o pai da igreja para refutar a própria igreja. Então, os pais da igreja são contraditórios, todos eles negam essa... O Origem fala que é um fogo purificador. Oh, pelo amor de Deus, cara. Ó, outra vez aqui, ó. Origem de Alexandria, no século II, ó, anos 185 a 232, ó, como efeito, será submetida ao fogo que queimará os materiais levianos para nosso Deus. Aqueles que podem compreender as coisas do céu que vocês não compreendem, encontra-se chamado fogo purificador. Lembra a parábola do filho pródigo? Quando o pai avista o filho pródigo, ali tem uma passagem de purgatório também, que muitas pessoas não entendem.
O pai faz o quê para ele? Coloca um anel no dedo da veste nova e faz uma festa. Mas para ele entrar nessa festa, seu herege mentiroso, ele faz o quê? Toma um banho. Para entrar na festa. Porque ele está vindo da onde? Dos porcos. Do mundo. E para ele entrar na festa, ele toma um banho. O purgatório é isso aí. Um banho para entrar na glória. Isso que é um purgatório. Certo? Purificador. Porém, neste fogo não consome a criatura, ó, mas aquilo que ela constituiu, ó. Que é o quê? Pagando as suas culpas. Madeira, cana ou palha é manifesto que o fogo destrói a madeira de nossas transgressões e logo nos devolve o prêmio de nossa grande obra. Orígenes de Alexandria. Olha só. CF. Patrice Garuel. Simples entender isso. São Clemente de Alexandria também fala. Mas vamos lá, né? Intermediário. Foi aquela hora que ele foi refutado pelo próprio Orígenes, que eu refutei ele no próprio texto de Orígenes. Não vi isso não, no vídeo não, meu Isso querido. Não vi não. tecnicamente e exegeticamente. 3. Análise patrística, crítica histórica. Orígenes, fato histórico, fala de fogo purificador, mas não define purgatório como doutrina. Localiza o fogo no juízo escatológico. Tinha múltiplas especulações, algumas depois condenadas, né? Porque a Igreja Católica tem origem como herege. Aonde? Super sistematizou Orígenes além do que ele afirma. Agostinho. Se a igreja reconhece que é um herege, por que você está usando o escrito de Orígenes? Se ele é um herege, então não é que vale. Herege é você, porque não tem nenhum respeito pelos pais patrísticos. Reconhece a possibilidade especulativa de purificação. Diz explicitamente que não é doutrina certa, não é consenso, não é artigo de fé. Ariel apresentou opinião teológica como se fosse Santo Agostinho. Apostólica. Vamos ver se eu tenho algum escrito de Santo Agostinho aqui discordando do purgatório. Eu acho que eu tenho. São Cipriano de Castro também fala. Tertuliano de Castro também fala. São Ciro de Jerusalém também fala. São Ciro de Jerusalém. São Crisóstomo, começo do século V, ano 402 também fala. A oração pelos falecidos em memorial deles. É um show, cara. É um show. Santo Agostinho de Hipônio, século V, ano 411. Oração pelos falecidos, pedidos de intercessão dos santos e mártires. A isso se deve o uso eclesiástico conhecido pelos fiéis de se mencionar os nomes dos mártires diante do altar de Deus, não para orar por eles, mas pelos demais falecidos, de que se faz menção. Seria uma injúria rogar por um mártir. Olha só, o cara, ele vai usando doutor da igreja, vai colocando a sua própria explicação. Santo Agostinho de Hipona, século IV, que deve haver algum fogo, inclusive depois desta vida. Olha só, a minha linguagem para a linguagem desse mentiroso. Não é incrível? Algo pode ser examinado, né? Elevado à luz ou ocultado, dependendo dos fiéis que pede ser salvo.
alguns mais levantamento, outros mais rapidamente em maior ou menor grupo, conforme amaram as coisas que se consomem mediante um certo fogo purificador. Purgatório. Agostinho de Hipona, Manual sobre a Fé, a Esperança e a Caridade. 18,69. Simples, pô. Como os caras negam isso aqui, pô? Como o doutor Santo Agostinho fala de Hipona? Olha só. Santo Agostinho, lá, século IV, ano 419, ó. Contudo, apenas temporais, ó. Puta, cara, que... Por isso que o moleque xinga mesmo, pô. Esses caras se dão de historiadores, esses caras se dão de doutor, esses caras se dão de biblista. É quando você começa a estudar, a degustar e provar na escritura que os pais patrísticos estão totalmente corretos contra a interpretação da Bíblia. Os caras endoidam, pô. Olha só. Que pena que o meu vídeo não chega desses caras, porque minha visualização é pouco, tem mais de 1000 inscritos, né? E eu queria que esse trabalho expandisse mesmo, pô. Incomodasse esses satanás mesmo, pô. Mas meu amplo é pequeno, minha amplitude é pequeno. Mas o que importa pra mim é que a mensagem está chegando. Se chegar uma pessoa, amém, cara. Eu não tô aqui querendo mais de 1 milhão de seguidores. Não, meu irmão. É simples. Eu quero que você conheça a verdade. Eu quero que você aprenda a destruir totalmente esses argumentos. Que a igreja é coluna central da verdade. Tem que defender a igreja mesmo. Olha só. Contudo, ó, Santo Agostinho, ó, contudo, apenas temporais, ó, que alguns padecem apenas nesta vida, outra após a morte, e outra agora, e depois de toda forma estão penas são sofridas antes daquele serviço e definitivo julgo, mas nem todos os que hão de sofrer penas temporais através da morte cairão na eterna, que terão lugar após o juízo. Ó. Santo Agostinho põe, quer dizer o quê? Algumas vai ser julgada ali na parousia, a vida de Cristo, outros não, outros vai ser purificada, vai para a glória, etc. Não tem como, cara. Não tem como, cara. Eu vou encerrar aqui esse vídeo, pelo amor de Deus, não tem nem como, pô. O texto começa assim. Conclusão. Houve uso ampliado e teológico, não estritamente textual. Avaliação final. Quem foi mais bíblico? Juan. Seguiu o texto, respeitou o contexto, não extrapolou conceitos ausentes. Quem usou melhor o grego? Juan. Correto uso de aion, distinção clara entre metáfora, era e juízo. Quem venceu o debate no mérito? Juan venceu o debate pelos critérios escritura, exegese. Será mesmo? Agora vamos colocar um vídeo aqui para finalizar do nosso amigo Católicos de Verdade. Ajuda meu canal aí, irmão. A ser mais um a incomodar essas raças de vibra. O aion significa eternidade, consumação dos séculos, para sempre. Ou seja, não será perdoado nem aqui, nem no século Nem no que eu não expliquei pra você. Nem É aqui, como se fosse nem aqui, nem na China, vamos dizer assim. nem no presente e nem no porvir, que seria depois da parousia de Cristo. Tá, você comentou que é um estudioso de grego, então eu trouxe para você aqui alguns paralelos do termo aion, que você pode dar uma olhada em outras passagens da escritura, que nós... E ele falou que fala em grego. O grego lá no chat, ele foi melhor que o Ariel. Olha só. A apologeta protestante é uma mentira. A reforma protestante é uma mentira. Essa parte é vergonhosa. Ele pegou o papelzinho que o Ariel deu para ele, com a interpretação do aion do grego, e ele ficou sem palavras. Vamos ver. Vamos ver que ela tem sim um sentido desse mundo, desse século,
Ou seja, Jesus está falando de duas realidades, o tempo presente e o tempo final. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, Pedro começou a dizer-lhe: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém que deixe casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, ficará sem receber 100 vezes mais. Neste tempo agora, Aion, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, Aion, a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Ou seja, meus irmãos, aqui o protestante quis falar de um campo que ele não dominava. Aí Pelo chat ele falou que o grego foi melhor que o Ariel. Então, fatos, não há evidência. Que é um puta de um mentiroso e um opositor da fé. Por quê? Eu vou ser real aqui. O foco desses caras não é você se converter. O foco desses caras não é você conhecer a escritura. O foco desses caras é trazer uma renda financeira. Eles querem ganhar a vida enganando o povo. Você vê os pastores mais ricos aí que tem na sociedade, os impérios, tal, etc. Cara, eu daqui a pouco eu vou tomar um banho, vou pegar minha bicicleta, vou caminhar meia hora para mim trabalhar. Só vou chegar meia-noite, 11 horas da noite. Esses caras não, pô. Esses caras, eles só ganham a vida através disso, enganando o povo, vendendo camiseta, pedindo pix. Por quê? É um negócio, pô. Negócio. Vendendo curso, vendendo etc, pô. Eu não compro nada de curso, cara. Eu tenho vergonha na minha cara e vou estudar, pô. Eu quero aprender a ser um pregador, eu quero conhecer a história da igreja. Vou pesquisar, pô. Vou ler, vou degustar, vou gastar meu tempo lendo a escritura. Por exemplo, se eu catar um vídeo do Lucas Monzoli, se eu fazer uma exegética assim, estudando sobre todos os tempos ali, eu vou aprender, pô, porque se eu pegar um tempo, pega a fala dele, Pedro teve Roma, vamos na história. Realmente, confirma que o Lucas Manzoli, o Juan Oliveira, esses protestantes estão falando, Pedro esteve Roma, vou buscar, vou pesquisar. De Bíblia e a tradição e a história da igreja. Mas a oração repetida realmente é uma idolatria tal? Vamos estudar sobre isso. Nós católicos somos adorador de imagem e tal, etc. Vamos estudar. Simples, pô. Você tem que ter esse desejo, essa curiosidade de buscar o conhecimento. Quando o conhecimento vem de graça, você fica preguiçoso. Temos que buscar, estudar, ler, etc. Aqui, ó. Aqui eu tenho, ó. Sobre o purgatório, 11 folhas. Aqui eu tenho sobre o purgatório, nosso amigo Eudes Duarte, 12 folhas. Aqui eu tenho Eudes Duarte também, 17 folhas. Aqui é do nosso saudoso Paulo Leitão, estudo também sobre o purgatório, e fora outras coisas que eu tenho, ó. 10 folhas, e fora as outras coisas que eu tenho, catecismo, Bíblia, versículo bíblico. Simples, pô. Aí quando vi um herege desse, eu não. Aqui, ó, a Bíblia fala o fogo purificador. Purgatório, se for debater sobre um tema purgatório, você não vai achar na Bíblia nenhum. É isso que eles tentam desmistificar. Mas tem um fogo purificador aqui. Qual é a visão dos pais patrísticos sobre esse fogo purificador? O que Paulo está falando em 1 Coríntios ali 3, do 13 ao 15. Simples, pô. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Aí, ó. Prova convincente que é um mentiroso. É mais um enganando você, protestante, que tanto elogia esses caras. Meu foco aqui não é te convencer. Não, meu irmão. Meu foco aqui é defender a igreja dessa mentira.
Pra mim, se você quiser continuar protestante, amém, não vai mudar nada a minha vida. Nada. Simples entender isso. Salve Maria, eu sou o servo missionário Roberto.